Irmãos, a paz do Senhor, aqui quem fala é a diaconisa Rosana. Eu congrego na cidade ocidental, na igreja pastoreada pelo pastor Amadeu Júnior. E hoje nós daremos continuidade à nossa leitura bíblica diária, onde iremos estudar o capítulo 14 de 1 Crônicas. Vimos no capítulo anterior que Davi desejou em seu coração trazer de volta para Jerusalém a arca da aliança que foi levada pelos filisteus. E vimos também que essa tentativa foi frustrada por uma ação precipitada de Uzá, após tentar tocar na arca da aliança. E Deus o feriu ali por estar em reverência, e ele morreu ali, junto à arca de Deus. E após a morte de Uzá, Davi se encheu de temor a Deus naquele dia e decidiu então não levar a arca da aliança a Jerusalém, como havia planejado inicialmente. Em vez disso, ele a deixa na casa de Obed-edom, um levita, onde permanece por 3 meses. E durante esse período, a bênção de Deus é claramente vista na casa de Obed-edom, o que é um testemunho da presença e do favor divino. Isso confirma a sabedoria da decisão que Davi teve de não apressar a trazida da arca a Jerusalém e sua disposição de aprender com o acontecimento de Uzá. E no capítulo 14, encontraremos um relato detalhado do estabelecimento do governo do rei Davi e suas batalhas vitoriosamente lideradas, mostrando a orientação divina e a soberania de Deus ao liderar seus escolhidos. Do versículo 1 ao versículo 7, o capítulo fala sobre a consolidação do reinado de Davi, destacando 2 aspectos fundamentais: o reconhecimento dos líderes e do povo em relação a Davi como seu legítimo rei e a confirmação da aliança de Deus com ele. Do versículo 8 ao versículo 17, o capítulo fala sobre as vitórias de Davi sobre os filisteus, revelando não apenas o poder militar de Davi, mas também sua dependência da orientação divina e a maneira como Deus o abençoou em suas empreitadas militares. O capítulo começa com a afirmação de que Hirão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e pedreiros e carpinteiros, para edificarem uma casa a Davi. Esse gesto de Hirão, o rei de Tiro, simboliza o reconhecimento e o apoio de nações vizinhas a Davi como rei de Israel. A madeira de cedro era um material precioso utilizado na construção do templo e de residências reais, e os recursos enviados por Hirão indicam a disposição de outros líderes em fortalecer as relações com Davi. Esse reconhecimento não era apenas externo, mas também interno. O versículo 2 menciona que Davi reconheceu que o Senhor tinha confirmado como rei sobre Israel e que a sua realeza se tinha exaltado muito por amor do seu povo. Aqui, Davi percebe que a sua autoridade como rei não era meramente uma conquista humana, mas o resultado da confirmação divina. Ele compreendeu que Deus estava por trás do seu reinado, e isso o levou a governar com humildade e em busca da vontade de Deus. O versículo 3 destaca que Davi tomou mais esposas em Jerusalém e gerou mais filhos e filhas. Isso é significativo, porque é uma continuação do cumprimento da promessa de Deus a Davi em 2 Samuel, capítulo 7, dos versículos 12 ao versículo 16, na qual Deus promete estabelecer a descendência de Davi como reis em Israel para sempre. O aumento da família real de Davi é um sinal da fidelidade de Deus à sua aliança. No versículo 4, vemos Davi conquistar ainda mais poder e prestígio. Esses são os nomes dos filhos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Iba, Elissua, Eupelete. Cada um desses nomes representa não apenas uma linhagem familiar, mas também um testemunho do cumprimento das promessas divinas.
O versículo 5 enfatiza a contínua expansão do reino de Davi. E quando os filisteus ouviram que Davi tinha sido ungido rei sobre todo Israel, subiram todos à procura de Davi, o que, ouvindo Davi, saiu-lhes ao encontro. A unificação de Israel sobre o governo de Davi trouxe um novo nível de desafio, pois atraiu a atenção dos filisteus antigos, inimigos de Israel. No entanto, Davi não recuou diante dessa ameaça, mas confiou na ajuda de Deus. Dos versículos 6 e 7, vemos o desfecho dessa narrativa com uma série de batalhas contra os filisteus. Davi derrota seus inimigos e a vitória é atribuída à presença e ao favor de Deus. Essas conquistas militares são uma confirmação adicional da aliança de Deus com Davi e da proteção divina sobre ele. Em resumo, essa primeira parte do capítulo 14 retrata a consolidação do reinado de Davi com o reconhecimento tanto de nações vizinhas quanto de seu próprio povo, além da confirmação contínua da aliança divina. Davi, como líder, governa com sabedoria, humildade e confiança na proteção de Deus, o que o torna uma figura central na história de Israel e na narrativa bíblica como um todo. Esses eventos marcantes estabelecem as bases para os acontecimentos futuros no reinado de Davi e na história de Israel. A partir do versículo 8 começa a segunda parte do capítulo, com Davi tomando a iniciativa de enfrentar os filisteus mais uma vez, indicando seu desejo de proteger e consolidar o seu reino. No versículo 10, ele busca a orientação de Deus antes de entrar em ação, perguntando: subirei contra os filisteus? Entregar-me-á-los-á nas mãos? A resposta de Deus é positiva, prometendo entregar os filisteus nas mãos de Davi. No entanto, Deus instrui Davi a esperar até ouvir o som de passos nas copas das amoreiras. Isso demonstra a importância da busca pela vontade divina e da obediência a Deus antes de empreender qualquer empreendimento. Davi segue estritamente as instruções de Deus e o resultado é uma série de vitórias impressionantes sobre os filisteus. A obediência de Davi à orientação de Deus ilustra sua fé e confiança no Senhor como seu guia e protetor. A batalha que segue é descrita de forma sucinta, mas intensa. Davi e seu exército perseguem os filisteus, e a narrativa destaca como Deus derrotou os inimigos de Davi. O versículo 14 afirma: e o nome daquele lugar ficou conhecido como a Quebrada das Batalhas, e estavam ali os filisteus. Esse nome dado ao local é um lembrete perene da vitória que Deus concedeu a Davi e ao seu povo. A ênfase na intervenção divina é ainda mais evidente no versículo 15. E quando ouvistes um estrondo, como de passos nas copas das amoreiras, então sairás à batalha, porque Deus terá saído adiante de ti para desbaratar o exército dos filisteus. Nesse momento crucial, Davi entende que a vitória não é resultado apenas de sua habilidade militar, mas da presença de Deus. E o resultado, irmãos, é uma série de derrotas humilhantes para os filisteus. Davi os derrota não apenas uma vez, mas 2 vezes. E Deus demonstra o seu poder e fidelidade de forma inegável. Essas vitórias não apenas consolidam o reinado de Davi, mas também enfraquecem significativamente a ameaça filisteia sobre Israel. A história de Davi e os filisteus neste capítulo é um testemunho da aliança de Deus com o seu povo. Davi, um líder que busca a orientação de Deus e confia nas promessas de Deus, é abençoado com vitória sobre seus inimigos. Essa narrativa ilustra a importância da fé, da obediência e da confiança em Deus, não apenas na vida de Davi, mas também na jornada espiritual de todos nós.
Davi é um exemplo de como a busca pela vontade de Deus e a confiança em sua orientação podem levar a vitórias significativas, não apenas em batalhas físicas, mas também nas lutas espirituais que enfrentamos em nossas vidas. Irmãos, para concluir, neste capítulo, nós somos transportados para um momento na vida do rei Davi, onde ele enfrenta os filisteus em batalha. Embora essa história possa parecer apenas um relato histórico, ela é rica em lições espirituais que são profundamente relevantes para os nossos dias. Primeiro, observamos que Davi não confiou em sua própria força. Ele buscou a orientação de Deus antes de agir, perguntando: subirei contra os filisteus? Entregar-me-los nas mãos? Essa busca pela vontade de Deus é um exemplo para nós. Em nossa jornada diária, muitas vezes enfrentamos desafios e adversidades que podem nos parecer insuperáveis. No entanto, assim como Davi, irmãos, devemos buscar a orientação de Deus através da oração, do jejum e do estudo de Sua palavra. Em Cristo encontramos a sabedoria divina que nos guiará em nossos caminhos. Além disso, a ilustração dada a Davi por Deus é instrutiva para nós. Deus disse a Davi que ele deveria esperar até ouvir o som de passos nas copas das amoreiras antes de ir à batalha. Isso nos ensina a importância da paciência e da espera na vida cristã. Muitas vezes nós queremos agir imediatamente diante das dificuldades, mas Deus nos ensina que a paciência é uma virtude essencial. No nosso mundo acelerado, onde tudo parece urgente, precisamos aprender a confiar no tempo de Deus e a esperar por sua direção. A história de Davi também nos lembra que mesmo nas batalhas mais difíceis, não estamos sozinhos. Deus prometeu a Davi que ele o entregaria nas mãos dos filisteus, e ele cumpriu sua promessa. Em nossas lutas, em nossos momentos de adversidade, devemos lembrar que em Cristo somos mais que vencedores. Como o apóstolo Paulo nos ensinou em Romanos 8,37, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Não importa quão grande seja a batalha, em Cristo já somos vencedores. Por fim, a história de Davi nos aponta para o nosso verdadeiro rei e conquistador Jesus Cristo. Assim como Davi enfrentou os filisteus em nome do Senhor e obteve a vitória, nosso Senhor Jesus Cristo enfrentou as forças do pecado e da morte em nossa defesa e triunfou sobre elas na cruz e na ressurreição. Ele é nosso Rei e Salvador, aquele que nos conduz à vitória eterna. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, enquanto contemplamos as vitórias de Davi sobre os filisteus, lembremos-nos de que nossos dias, em nossas batalhas espirituais, temos um Rei muito maior em Cristo. Busquemos sua orientação, confiemos em sua promessa de vitória e sigamos seu exemplo de paciência e dependência de Deus. Em Cristo somos mais do que vencedores e em sua graça encontramos força para enfrentar qualquer desafio que a vida nos apresente. Amém. Que essa verdade nos encha de esperança e fé, irmãos, hoje e sempre, até a vinda do Senhor. Amém?